Vovó revela segredo perturbador. Pai a abusava e irmão apanhava em lar sombrio. Ana sempre achou que voltar à pequena cidade onde cresceu seria uma experiência nostálgica. Mas ao desembarcar com uma mala nas mãos, uma nuvem pesada parecia cercar o lugar. As ruas estreitas, antes cheias de risos e brincadeiras, agora pareciam murmúrios de uma história que nunca deveria ter sido contada. Sua avó, uma figura frágil e cansada, a aguardava na casa antiga, com paredes que pareciam guardar ecos de um passado sombrio. Na primeira noite, após um dia desgastante e repleto de saudade, Ana sentou-se ao lado da avó no sofá, coberto por um pano poído. Os olhos da mulher, normalmente tão vivos, agora refletiam uma tristeza profunda. Foi então que a vovó começou a se abrir. Ana, eu preciso que você saiba. Seu pai. Sua voz falhou uma fraqueza desesperada, e seu irmão, Den, ele apanhava. Era um lar sombrio. O coração de Ana parecia ter parado. Não era a lembrança de um passado feliz que escutava, mas uma revelação perturbadora que a enfiava numa espiral de choque. Como isso pôde acontecer? Por que ninguém havia falado sobre isso antes? A cada palavra que saía da boca da avó, um peso se acumulava em seu peito, um nó que parecia crescer, tornando a respiração cada vez mais difícil. Os sussurros de um lar que deveria ser seguro agora soavam como gritos de horror. Enquanto a vovó contava, a casa ao redor parecia respirar, exatamente como se os próprios móveis desejassem esconder esses segredos. Ana se lembrou das fotos na cômoda, imagens de famílias sorridentes, jogadas em meio a um turbilhão de memórias felizes. Mas agora, cada sorriso parecia um disfarce. Um tio, sempre presente nas reuniões familiares, fez questão de manter tudo em segredo. Ele adora silenciar a dor da família, pensou Ana, uma raiva começando a se formar. Naquela noite, o sono não veio facilmente. Ela caminhou pela casa, cada sombra projetando um frio inesperado. Algo a atraía até o velho álbum de fotos. Folheou as páginas amareladas e parou. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma imagem embaçada, onde rostos conhecidos se misturavam com silhuetas estranhas. Seus olhos correram pelas expressões. Um sorriso aqui, lágrimas. Ali, mas no fundo, mais uma figura. Um homem com um olhar que não conseguia identificar. Quem era ele? E por que parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante? Ana se sentiu invadida por uma onda de paranoia. As histórias da avó agora dançavam em sua mente, entrelaçando-se com essa nova imagem. O que mais a vovó poderia esconder? A tensão na casa aumentava, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos não contados. A ideia de expor essa verdade a aterrorizava, mas deixar assim, silenciosa, parecia impossível. O que deveria fazer agora? A proteção da sua avó versus a busca pela verdade começava a se tornar um conflito feroz em seu coração. E entre olhares furtivos e silêncios pesados, Ana percebeu que a jornada para descobrir a realidade não seria fácil. A ameaça de um passado não resolvido se aproximava, envolta em sombras.
Como eram as verdadeiras vítimas? E, acima de tudo, o que esses segredos poderiam custar à sua família e a ela mesma? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou naquela noite sem saber o que fazer com as revelações da avó. Seu coração ainda pulsava forte. Uma tempestade de emoções a consumia. As sombras se moveram ao redor dela, e a sensação das paredes da casa parecia cada vez mais opressiva. O velho álbum de fotos continuava aberto sobre a mesa, e a imagem do homem desconhecido a atormentava. Quem ele era? E por que estava confundida por uma aura de familiaridade? Enquanto lutava com seus pensamentos, ouviu um barulho vindo do corredor. Um ruído leve, quase um sussurro, parecia chamar seu nome. Ana. O som era familiar e, ao mesmo tempo, distante. Ela se levantou, hesitante, e seguiu o chamado. Com cada passo, o ruído se tornava mais claro, como se alguém estivesse tentando se esconder, mas não conseguia. Ela pisou com cautela, o chão rangendo sob seus pés. Ao entrar no corredor, viu uma porta entreaberta. Antes, não havia notado aquela porta. Ela se aproximou, o coração disparado. Com um movimento rápido, empurrou a porta e entrou. O que encontrou a deixou sem palavras. Uma sala empoeirada, coberta de livros e objetos empoeirados. A penumbra parecia esconder segredos bem mais profundos. No centro, uma mesa com cartas espalhadas. Mas o que realmente a paralisou foi a imagem na parede. Uma foto em tamanho grande de seu pai, mas não estava sozinha. Ao lado dele, um homem que não era apenas familiar, mas idêntico, um gêmeo. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A avó falou sobre abusos e como seu pai a machucava, mas quem era esse homem? Ele era o seu irmão gêmeo? Por que ninguém nunca mencionou isso? Pensou, enquanto a confusão a envolvia como uma névoa densa. O coração batendo, ela se virou para encontrar um diário ao lado das cartas. Como um impulso, o abriu. As páginas eram escritas em uma caligrafia apressada e descontrolada. Mãe nunca soube a verdade. Li-se a primeira linha. Então, uma sequência de confissões, das mais sombrias. O diário tecia uma narrativa de dor e culpa. O homem na foto não era só um gêmeo, era a sombra de seu pai, alguém que também havia sofrido, vivendo à sombra de um pai abusivo. Cada palavra puxava mais e mais para uma vertigem de mistérios a serem resolvidos. Eu fiz coisas que não consigo esquecer. Um trecho a fez engasgar.
O tempo pareceu parar enquanto Ana tentava processar tudo. Mas a escuridão da sala, que antes parecia apenas empoeirada, agora pulsava junto com seu medo. Um barulho, um arrastar no chão, quebrou o silêncio. Ela virou-se bruscamente e, para sua surpresa, viu a figura do tio, aquele que sempre fora o guardião da família, a observar em silêncio, com um olhar profundo e intenso. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. O choque a atingiu como um raio. Ele sempre fizera parte da configuração familiar, sempre protegido, mas agora seu olhar denunciava um peso crescente que a cercava. Você não está pronta para saber a verdade. Não ainda. Neste momento, o mundo de Ana desmoronou. Ela percebeu que o silêncio e a proteção não se tratavam de amor, mas de um ciclo vicioso de dor, mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. As palavras em seu mente a atormentavam. Quem sou eu? Se tudo em que acreditei até agora estiver baseado em mentiras. A tensão era palpável e ela se sentiu perdida entre as revelações e a urgência de uma verdade que ela sabia que precisava enfrentar. O que mais seu tio sabia? E o que realmente acontecera naquele lar sombrio? A necessidade de respostas era agora mais forte do que o medo. As sombras pareciam se mover mais perto, e a indústria de segredos da família estava prestes a colidir com a fragilidade da verdade. E futuro era uma lousa em branco, cheia de interrogações e riscos. E a última coisa que Ana sabia era que ela estava apenas começando a desvendar o mistério que poderia mudar tudo para sempre. Ana sentiu seu coração disparar quando o tio a encarou. O olhar dele não continha proteção, mas um aviso sombrio. Você não deveria estar aqui. Não ainda. Aquelas palavras reverberaram na mente dela como um eco ameaçador. Ela se sentia paralisada, agarrada pela dúvida. O que mais esse homem sabia? O que ele estava escondendo? Eu preciso saber a verdade, Ana respondeu, a voz tremendo, mais firme. Essas mentiras, elas estão me sufocando. O tio parecia hesitar. O silêncio pesava como uma pedra. Então, com um suspiro pesado, ele deu um passo à frente, quebrando a distância entre eles. A verdade? Você realmente acha que está pronta para suportar isso? Ele olhou em volta, como se as sombras pudessem ouvi-los. Aquela família que você conhece, a que você ama, ela não é quem você pensa que é. O pânico começou a se firmar no estômago de Ana. O que você quer dizer? Antes que ele pudesse responder, um barulho vindo de um canto escuro da sala cortou a tensão no ar. Ana e o tio se viraram, sentindo uma onda de medo e curiosidade. Ela começou a caminhar em direção ao som, o coração batendo forte, como se soubesse que algo chocante estava prestes a ser revelado. O silêncio foi interrompido por um estalo, quebrando a atmosfera densa da sala. Uma porta que Ana não havia notado se abriu lentamente. Uma figura apareceu, envolta em sombras. Ana arfou e seu corpo ficou paralisado. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. Não era apenas uma imagem do passado, mas uma pessoa que moldava todos os segredos que a cercavam. Eu voltei. A voz rouca e familiar fez o sangue de Ana gelar. Era seu pai. Ele estava mais velho,
mais desgastado, mas o semblante ainda era inequívoco. O impacto da visão dele atingiu como um soco no estômago. O que você está fazendo aqui? Você nunca deveria ter voltado. Ele olhou para o tio, a fúria se misturando com o medo. Ana estava em choque. Como ele podia estar ali? E por que ele parecia tão perturbado? O que você está fazendo aqui, pai? As palavras saíram mais como um sussurro, uma mistura de raiva e confusão. Ele hesitou, depois caminhou em direção a ela, os olhos cheios de uma dor que Ana nunca vira antes. Ana, você precisa me ouvir. Eu não sou o monstro que você imagina. As coisas não são como sua avó contou. Eu nunca abusei de você ou do seu irmão. Eu fui forçado a fazer coisas por causa dele. Ele fez uma pausa, seu olhar se voltando para o tio. Guilherme, você tem que me ajudar a explicar. O nome reverberou por ela como um choque. Guilherme. O sujeito que sempre foi o protetor da família agora se tornava o vilão na narrativa que estava sendo revelada. Ela voltou a atenção para o tio e a dúvida começou a consumir suas certezas. O que você fez, Guilherme? O que ele está dizendo? A voz de Ana subiu de tom, a raiva crescendo como uma tempestade. Eu fiz o que era preciso. Ele não poderia saber. Guilherme gaguejou, a expressão dele agora se tornando um misto de medo e culpa. A casa parecia encolher ao redor deles, revelando segredos guardados em cada parede. Faça-o sair. Ele não pode ficar aqui. O que você escondeu, Guilherme? Ana quase gritou, o nó na garganta empurrando suas palavras para fora. Você é o verdadeiro responsável por tudo isso. O que mais você não me contou? A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Nesse instante, o pai fez um movimento brusco, tentando alcançar Ana. A luz fraca iluminou seu rosto, e Ana viu por um breve momento a verdade refletida em seus olhos. Um misto de dor e arrependimento. Era uma imagem que a congelou. Ana, você precisa confiar em mim. Você não sabe a verdade. E se essa verdade vier à tona, será devastador para todos nós. E assim, como se as peças de um quebra-cabeça se encaixassem, a realidade dos segredos obscuros foram revelados. Ana percebeu que a proteção que sua família tentara manter não era amor, mas medo. Medo da verdade. O choque estava aprofundando diretamente em seu ser. As luzes começaram a piscar e, de repente, uma explosão de vidro ficou ecoando pela casa. Uma janela se partiu em 1000 pedaços. O som foi ensurdecedor e toda a estrutura parecia tremer. A visão dela se turvou. O que estava acontecendo? Algo mais estava prestes a desmoronar. Entre o caos e a confusão, Ana soube. O passado não era apenas algo que se escondia sob os tapetes. Era um horror que poderia desabar a qualquer momento. E a casa, repleta de segredos, estava apenas começando a revelar suas verdades obscuras. A explosão de vidro ecoou pela casa, fazendo o coração de Ana disparar. O pai, que havia surgido como um fantasma do passado, agora parecia mais uma ameaça. Guilherme, paralisado, olhava entre os dois, a confusão estampada em seu rosto. O que está acontecendo? Ana sentiu o pânico crescendo em seu peito. O que mais estava escondido ali? Não me toque! Você nunca deveria estar aqui! Ana gritou,
tentando ignorar a turbulência emocional que seu pai provocava. Ele levantou as mãos, um pedido silencioso para que ela o ouvisse. Ana, eu só quero proteger você. Não quero que você saiba da verdade. Proteger? É assim que você chama isso? Destruir nossa família, nos deixar mergulhados em segredos? O ar ficou denso, pesado com atenção. Guilherme, tentando manter a calma, olhou para o pai. Você não sabe o quanto isso está errado. Ele aproximou-se de Ana. Você não entende, não pode saber. Como se um interruptor tivesse sido acionado, um grito estridente cortou o silêncio. Era um som agudo, de dor e desespero. Todos pararam, seus olhares congelados na direção da origem do som. Uma figura magra surgiu da escuridão do corredor. Era seu irmão. Com os olhos arregalados, ele parecia mais pálido do que nunca, como se tivesse visto um fantasma. Ana, ele não é quem você pensa. Ele apontou para o pai, a mão tremendo. Ele não é seu pai. É um impostor. A declaração explodiu no ar, como um balão estourando, e o mundo ao redor de Ana desmoronou. Tudo o que ela pensava que sabia estava sendo reescrito. Como assim? Sua voz saiu quase como um sussurro. O olhar de seu irmão era de pura agonia. Ele não é você. O nosso verdadeiro pai está morto. Ana sentiu como se as pernas fossem perder a força. O pai, sempre aquele homem que a protegia, agora se transformava em uma figura nebulosa. A casa parecia vibrar com a revelação. Guilherme também estava em choque, sua expressão se distorcendo. Não pode ser. Ele é meu irmão. Ele sempre foi. O desespero nas palavras de Guilherme não passava despercebido, aprofundando a confusão no ar. Você só conhece a história que ele te contou. Não sabe das coisas que ele fez. O irmão dela repetiu com fervor. Ele tomou o lugar do nosso pai. Aquele homem miserável e abusador sabia como enganar, como manipular. Ana, atordoada, olhou para o homem que dizia ser seu pai. A expressão dele mudou e uma máscara de raiva se formou em seu rosto. Cale-se, você não sabe de nada. Enquanto falava, os olhos dele brilhavam com uma luz quase demoníaca. Ana então percebeu que a realidade estava muito mais conturbada do que ela imaginava. O que mais ele havia feito? As memórias começaram a girar em sua cabeça, cada lembrança da infância agora manchada de dúvidas. Quem sou eu, se toda a minha vida é construída sobre mentiras? Pensou. O irmão, com os olhos brilhando de determinação, avançou. Ana, nós precisamos sair daqui. Não podemos ficar nas garras dele. A necessidade de entender tudo tornava-se cada vez mais urgente, mas também carregava um certo grau de medo do que mais poderia ser revelado. O barulho da casa parecia aumentar, como se estivesse viva e reagindo. A tensão estava no auge. Cada respiração era um desafio. Ana sentia o peso da verdade nas costas, esmagando-a lentamente. Ela perguntou, a voz quase sumindo. E nesse momento, o pai, ou o que quer que ele fosse, tomou uma atitude desesperada. Ele deu um passo em direção a Ana, como se estivesse prestes a usar toda a força dele. Vocês não entenderão até que seja tarde demais. A verdade vai destruir vocês. Mas antes que pudesse avançar, as luzes da casa começaram a piscar de maneira frenética. Ana, seu irmão e Guilherme se entreolharam.
as mentes trabalhando em alta velocidade. O ambiente estava carregado de tensão e o verdadeiro risco de ser revelado pairava no ar como um trovão prestes a estourar. O que mais havia escondido? O que mais estava em jogo? Com o coração acelerado, Ana percebeu que aquela noite não seria apenas uma batalha por verdades ocultas, mas uma luta pela sobrevivência. As sombras ao redor estavam tomando forma e, ao mesmo tempo, a linha entre amigo e inimigo se desfazia diante dela. O que aconteceria a seguir a deixava angustiada e, ao mesmo tempo, ansiosa para descobrir todos os mistérios que estariam escondidos detrás daquela casa. O barulho da janela estourada ecoava pela casa como um sinal de alerta. Ana estava paralisada, tentando processar as revelações que a afetavam profundamente. O pai, aquele homem que a absolutamente achava que conhecia, agora era um desconhecido. O irmão, agitado e angustiado, gritava verdades que pareciam fazer o chão desaparecer sob seus pés. O pai avançou, os olhos cheios de uma raiva reprimida. Você não sabe o que está dizendo. Ele parecia uma sombra, uma figura distorcida pelas mentiras que compunham a vida deles. Não deixe ele envenenar sua mente, Ana. Mas o irmão, mais firme, não se deixou intimidar. Ele não é nosso pai. Ele matou nosso verdadeiro pai. E você sabe disso, Guilherme. O último nome soou como uma bomba prestes a estourar. Ana olhou entre os dois homens, cada um representando um lado claustrofóbico de uma verdade devastadora. Guilherme pareceu perder a cor no rosto. Silêncio! Você não sabe do que está falando. Ele estava em choque, o mundo dele desmoronando ao redor. A tensão na sala era palpável. Eu não quero mais segredos! Ana quase gritou. Neste momento, uma onda de desespero a envolveu, sua mente disparando em todas as direções. O que mais estava escondido ali? A visão da casa, com suas paredes maçantes e testemunhas mudas, começou a se transformar em uma prisão. Então veio a reviravolta, um som ensurdecedor, um grito. Uma voz feminina ecoou pelo corredor. Ana! Socorro! O que está acontecendo? A figura da avó, sempre tão frágil, surgiu no limiar da porta, os olhos cheios de pânico. Vovó! Ana correu em direção à mulher, o coração disparando. Fique longe dele, não se aproxime. O pai a observava, uma mistura de culpa e fúria em seu rosto. Mas a avó, com um olhar de determinação, fez um movimento abrupto. Chega! Chega de mentiras! Ela avançou, esquecendo a fraqueza que sempre a cercava. A verdade precisa vir à tona. E com isso, ela puxou um pedaço de papel amarelado do bolso, um documento com um selo que parecia antigo. Ana olhou, confusa. O que é isso? Sua voz tremia. O irmão estava ao seu lado, com a expressão de quem sabia que algo muito maior estava prestes a ser revelado. É a prova de que ele não é quem diz ser, disse a avó, gesticulando para o pai. Ele não é só um impostor, ele é um criminoso procurado. A declaração cortou o ar como uma faca. O silêncio foi ensurdecedor. Cada um deles processava as palavras que mudariam tudo. Não é verdade, o pai gritou.
a máscara de coragem se despedaçando. Isso é uma mentira! Eu sou seu pai. Você é um monstro. O irmão disparou. Ana estava em um turbilhão de emoções. Se aquilo era verdade, tudo fazia sentido. E, ao mesmo tempo, tudo fazia muito pouco. Eu só queria proteger vocês. O pai estava em um estado de desespero, o olhar dele transparecendo que parecia um arrependimento genuíno. Mas, em meio ao caos, Ana não conseguia ver além da raiva. Seu mundo estava desmoronando. Protegê-los de quê? Questionou a avó. Sua voz agora clara e forte. Dele mesmo. As paredes da sala pareciam se fechar, e Ana sentiu o desespero percorrer seu corpo. Então, tudo aconteceu em um instante. O pai, num gesto desesperado, tentou se afastar. No movimento, uma sombra se projetou na sala. Uma figura se esgueirou pelas sombras, quase invisível. Era a pessoa que Ana menos esperava. Uma mulher. Uma expressão familiar, mas que ela não conseguia reconhecer de imediato. Os olhos dela eram os mesmos do seu pai, mas havia algo mais, algo de sinistro. Chega! A mulher gritou, com uma voz que soava como um eco do passado. Chega de enganar a todos. Ana ficou sem palavras. Quem era aquela mulher? E por que ela parecia carregada de raiva e dor? O pai começou a perder o controle, os olhos demonstrando infernos de medo. O que mais estava em jogo? Qual era a real conexão dela com essa mulher? O peso da verdade estava mais próximo do que nunca. Mas uma nova camada de mistério se inseria entre eles. A sala estava em círculos, segredos, mentiras e visões distorcidas. Ana sabia que essa seria uma noite que mudaria tudo. Mas o futuro parecia nebuloso e repleto de novos desafios. O que a mulher queria? E qual o verdadeiro papel que cada um desempenhava nessa trama traumaticamente entrelaçada? A sala estava em um silêncio. Penso quase opressivo. Ana, seu irmão e Guilherme encaravam a mulher que reivindicava ser parte daquela história há anos. O pai, a cada segundo, parecia mais perdido, mais distante. Quando a avó levantou o papel amarelado, a tensão criou uma inflexão. Isto é tudo o que precisamos, a verdade que vai libertar vocês. E então, como se o universo tivesse decidido que era a hora da verdade ser total e completamente exposta, a mulher na porta olhou diretamente para Ana. Você não entende, não é? Tudo isso foi planejado. A voz dela tremia, mas as palavras reverberavam como um golpe. Ana deu um passo para trás, confusa. Planos? O que ela queria dizer? De repente, o chão sob suas pés parecia perder a firmeza. Uma onda de choque tomou conta do ambiente. Ana olhou de novo para o pai, seus olhos agora parecendo mais desesperados do que nunca. Ele começou a balançar a cabeça. Não, não pode ser isso. Você não sabe o que está dizendo. Mas a mulher não se calou. Você não sabe quem eu sou, Ana. Eu sou sua mãe. O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. O que ela queria dizer? Era uma mentira. Lembranças de sua mãe eram vagas, confusas. Mas era a avó quem sempre contou a história. Mãe? Mãe? A palavra saiu
quase como um sussurro. A incredulidade tomava conta dela. A mulher confirmou com um aceno, e os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Você foi tirada de mim para ser protegida. Eles disseram que eu era uma ameaça. Isso tudo é uma construção, uma trama de segredos e mentiras. Cada palavra da mulher parecia rasgar o tecido do passado, revelando uma dolorosa verdade. Guilherme estava em choque, o rosto pálido. Você está mentindo. Sempre foi um monstro. Sempre pregou mentiras sobre essa família. A mulher sorriu de uma maneira que desgostou Ana. Não só pela raiva que despertou, mas pela verdade que estava começando a se formar. A história que você sempre soube, Ana, foi manipulada. Aquela casa, aquela vida que você pensou que era normal, não era. Seu pai não me protegeu. Ele me manteve em silêncio. A revelação explodiu como fogos de artifício na escuridão. Ana olhou para o pai. Ele estava em pé, imóvel, seu olhar fervente com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode acreditar nela, ele gritou, como se suas palavras pudessem desfazer a verdade. Mas o impacto emocional colocou Ana em uma posição difícil. Ela sempre quis saber, sempre quis entender, e agora a verdade estava a 2 passos de distância. Mas e as memórias, as brigas, os gritos? Ele nunca foi o homem que você acha. As palavras de seu irmão soavam desesperadas, e Ana percebeu que todas as vozes estavam se misturando. Uma nova camada de tensão se formava. A mulher avançou, com a mão estendida. Eu só queria te trazer de volta. A vida que você conheceu foi uma farsa. Eu fiz tudo por você. Mas antes que pudesse continuar, um barulho horrendo cortou o ar. Uma explosão de vidro estilhaçada fez todos pularem. A sala tremeu e o chão parecia se abrir. Ana ficou completamente paralisada, sem saber para onde olhar. E então tudo escureceu. Na escuridão, uma luz distante começou a brilhar. Todos olharam na direção dela, com os rostos confusos. A verdade vem à tona, Ana. A voz da mulher soou. Lute contra ela, e você verá no que se transformará. O coração de Ana disparou enquanto a luz se aproximava rapidamente. Em um instante, Luz estava crescendo, e com ela a revelação de segredos que abalariam não apenas suas crenças, mas tudo o que ela conhecia sobre a família. O mundo estava se dividindo entre o que era real e o que era uma construção de mentiras. E Ana, agora, estava no centro de uma tempestade de verdades que nenhuma dela poderia prever. O que aconteceria se o verdadeiro passado emergisse? Ela estava prestes a descobrir, e a realidade que conheceu não seria mais a mesma. A luz estava crescendo, e Ana sentiu o coração disparar no peito. Que se dizia sua mãe, começou a se aproximar, mas algo dentro dela gritava para que ela recuasse. Não pode ser verdade, disse Ana, tentando afastar a ideia, que a atormentava. O pai avançou e a sala parecia cada vez mais carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Você não entende, a mulher disse, sua voz suave, mas tensa. Eu fiz tudo isso por você, para te proteger. Ana estava em conflito. A confusão a envolvia, mas a história soava cada vez mais absurda. Guilherme estava em silêncio, parado e pálido,
absorvendo tudo. O ambiente estava pesado e uma sensação aterrorizante crescia no ar. E então, o barulho explodiu novamente. Uma série de estalos acompanhados de estrondos invadiu a casa. Os vidros começaram a estourar em cascata. O som era ensurdecedor. Ana se cobriu, mas não tinha certeza do que estava acontecendo. Entre os estalos, a figura de seu pai se movimentou de forma rápida, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Neste instante, a porta da sala se abriu violentamente e uma sombra se projetou na entrada. Era um homem, de olhar intenso e decidido. Ana não tinha certeza se estava alucinado ou se tudo aquilo era real, mas o semblante do homem parecia brilhar com uma mistura de determinação e raiva. "Chega de mentiras", ele gritou, antes de entrar pela porta. Ana ergueu a cabeça e ficou em choque. O homem era igual ao seu pai. Não podia ser. Os dois, idênticos. Era como se estivesse olhando para seu pai na juventude. O outro homem, que se dizia seu pai, também parou. O olhar de desespero em sua face se intensificou, mas ele rapidamente se recompôs. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz estava violenta, quase um rugido. "Eu vim recuperar o que é meu", o homem misterioso respondeu. E a cada palavra, Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Mais segredos, mais mentiras. "Você não pode esconder o que aconteceu. É hora da verdade vir à tona. E você não poderá evitar isso." Guilherme, que até então estava em estado de choque, finalmente recuperou a voz. "Mas você está morto! O que está acontecendo?" O tom dele era de incredulidade, e Ana percebeu que o ambiente estava prestes a transformar-se em um território de confrontos. "Mortos? Você acha que um homem como eu poderia ser facilmente eliminado? Vocês sabem muito bem que isso não é verdade." A sala parecia tremer com suas palavras. E então ele olhou para Ana. "Você é a chave de tudo isso, Ana. De tudo que está escondido." Ela sentiu um frio correr pela espinha. O que ele queria dizer? O que mais estava em jogo naquela casa? O olhar do homem misterioso parecia brilhar com uma determinação feroz. "Se você quiser saber a verdade sobre sua vida, comece aqui. Seu lugar, o seu verdadeiro lugar, não está entre as sombras." Ana estava desconcertada. Todos os segredos que ela imaginou e absorveu eram apenas camadas sobre camadas de mentira. Ela se virou para o pai, mas ele parecia uma casca vazia, a raiva agora tomando conta dele, sem poder disfarçar. "Você nunca deveria ter voltado", ele gritou para o homem, mas a intensidade do olhar do misterioso era de controle e domínio. E então veio a revelação que a fez tremer. O homem apontou para o pai e declarou em um tom baixo e firme: ele não apenas encobriu seus segredos, ele também assassinou seu verdadeiro pai. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ana não podia acreditar. E se aquilo fosse verdade? O pai começou a protestar. Mas o tom desesperado não parecia ter eco de verdade. "Você não pode fazer isso. Você não pode." Mas as palavras eram súplicas sem força. "Apenas me escute, por favor." Utilizando as moedas da dúvida em sua mente, Ana buscava compreender, mas tudo desmoronava.
As paredes pareciam ser fechar, a pressão crescendo na atmosfera, e ela ficou paralisada, sem saber a quem se espelhar. O braço do misterioso estava estendido em uma chamada para que decidissem o futuro. Você pode finalmente saber quem você realmente é, Ana. O que vai fazer? A tensão girava no ar, deixando um frio aterrador. Ana sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E a única coisa que ela sabia era que de agora em diante nenhuma verdade estaria segura. O que acontecia depois disso a faria reconsiderar tudo o que conhecia. A urgência de resposta se tornava maior, mas o preço a pagar poderia ser mais alto do que ela jamais imaginou. A luz parecia quase ofuscante e Ana estava paralisada. O homem misterioso, que se parecia com seu pai, a olhava com uma intensidade que freneticamente a fazia sentir um mix de medo e curiosidade. A mulher que se dizia sua mãe também parecia à beira de um colapso emocional, como se toda a sua vida estivesse prestes a se desmoronar diante dela. A verdade precisa ser dita, disse o homem, quebrando o silêncio tenso. Ana, sou mais do que um fantasma do passado. Sou seu verdadeiro pai e estou aqui para te proteger. O coração de Ana disparou. O que isso significava? Seu pai, como ela sempre o conhecera, não era quem dizia ser? O pai que sempre a cercou de amor, agora parecendo uma mentira? Mas como é possível? Sua voz tremia e a confusão inundava. Sua mente. Porque ele não é seu pai, Ana. Ele tomou o meu lugar depois que eu fui forçado a desaparecer. Todo esse tempo, ele usou você e seu irmão como peões em um jogo que ele mesmo criou. A raiva e a tristeza nas palavras dele eram palpáveis. Ana se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Cada nova revelação, como um soco no estômago. O homem continuou. Ele assassinou, mentiu e manipulou todos ao redor. O que ele fez com a sua família, com a sua mãe, você precisa saber. Antes que ela pudesse processar tudo isso, o pai, que parecia ter se agitado ainda mais, gritou: "Calha a boca! Você não pode falar assim dela. Você não tem o direito." A ira o transformou em uma criatura descontrolada. Enquanto a mulher que se dizia sua mãe observava tudo em estado de choque, como se acabasse de se lembrar de algo terrível. É hora de você entender o que realmente aconteceu. O homem misterioso gritou, prestes a revelar outro segredo, mas de repente a casa tremeu. Um estrondo ecoou, como se algo estivesse prestes a desabar. O chão sob seus pés parecia mais instável. Uma sensação de que o passado estava se manifestando fisicamente. E então, uma explosão irrompeu na sala. A porta por onde o homem havia entrado se abriu com uma força devastadora, e uma onda de fumaça escura, invasora, tomou conta do ar. A visão ficou turva e todos começaram a tossir, se revezando entre o pânico e a confusão. Nesse caos, uma figura apareceu junto à fumaça. Era uma mulher, vinda direto da penumbra, com uma presença enigmática. Seu olhar era familiar, e Ana instantaneamente reconheceu aqueles olhos. "Mãe", sussurrou, quase sem acreditar.
O rosto da mulher era uma mescla de autoridade e dor, como se carregasse o peso de todo o sofrimento da família. Chega de mentiras. Sua voz ressoou, afinada por uma melodia de dor e determinação. Eu vou te contar a verdade antes que nos separem novamente. Ana sentiu o coração acelerar. Tudo que ela conhecia estava desmoronando diante dela. Mãe, você está viva? No instante em que as palavras saíram, viu o olhar de incredulidade no rosto de seu pai. Sim, estou. E mais, eu sei o que ele fez. Apontou para o homem que se dizia seu pai, mas em vez de um olhar furtivo, ela se mostrou desafiadora. A tensão na sala explodiu quando a fumaça se dissipou. O homem, seu pai, agora exibia uma expressão que era uma mistura de raiva e pânico. Você não pode fazer isso. Não pode revelar suas verdades. Suas palavras eram quase um grito de desespero. Eu sempre fui a vítima aqui. Ele pareceu desmoronar, suas defesas quebradas, mas a mulher que estava com Ana só balançou a cabeça. Você nunca foi. Você foi o opressor e agora chegou a hora de você pagar por tudo. No momento em que as emoções estavam à flor da pele, um estrondo ainda mais forte ecoou. E a casa pareceu tremer. O chão se partiu em uma rachadura e a luz pareceu diminuir. Foi como se o próprio espaço visse toda a verdadeira história desmoronar. E de repente, Ana não sabia mais em quem acreditar. As palavras ecoavam na sua mente, um emaranhado de emoções. O que estava acontecendo? Pode um laço de amor ter se transformado em uma armadilha tão terrível? As revelações entravam em conflito, trazendo à tona uma conexão tão complexa que ela mal podia suportar. Antes que pudesse fazer sentido, o chão novamente tremeu violentamente, e a sala parecia estar se desintegrando ao seu redor. Com os rostos de todos em choque, Ana entendeu que não havia como voltar atrás. Apenas uma pergunta em sua mente. O que mais estava escondido? Afinal, a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer ficção. E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. A luz parecia quase ofuscante e Ana estava paralisada. O homem misterioso, que se parecia com seu pai, a olhava com uma intensidade que fazia seu coração disparar de medo e curiosidade. A mulher que se dizia sua mãe também parecia à beira de um colapso emocional, como se toda a sua vida estivesse prestes a desmoronar. A verdade precisa ser dita, disse o homem, quebrando o silêncio tenso. Ana, sou mais do que um fantasma do passado. Sou seu verdadeiro pai e estou aqui para te proteger. O coração de Ana disparou. O que isso significava? Seu pai, como sempre o conhecera, não era quem dizia ser. O pai que sempre a cercou de amor, agora soando como uma mentira? Mas como é possível? Sua voz temia, a confusão inundando sua mente. Porque ele não é seu pai, Ana. Ele tomou meu lugar depois que eu fui forçado a desaparecer. Todo esse tempo, ele usou você e seu irmão como peças em um jogo que ele mesmo criou. A raiva e a tristeza nas palavras dele eram palpáveis. Ana se sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Cada nova revelação, como um soco no estômago. O homem continuou. Ele assassinou, mentiu e manipulou todos ao redor.
O que ele fez com a sua família, com a sua mãe. Você precisa saber. Antes que ela pudesse processar tudo isso, o pai, que parecia mais inquieto a cada segundo, gritou: Calha a boca, você não tem direito de falar dela. Não sou um monstro. É hora de você entender o que realmente aconteceu. O homem misterioso gritou, prestes a revelar outro segredo. Mas de repente, a casa tremeu. Um estrondo ecoou, como se algo estivesse prestes a desabar. O chão sob seus pés parecia mais instável. Uma sensação de que o passado estava se manifestando fisicamente. Uma explosão irrompeu na sala. A porta por onde o homem havia entrado se abriu com uma força devastadora. Uma onda de fumaça escura tomou conta do ar. A visão ficou turva e todos começaram a tossir, se revezando, entre o pânico e a confusão. Então, uma figura surgiu entre a fumaça. Era uma mulher. Ana instantaneamente reconheceu aqueles olhos. Mãe? Sussurrou, quase sem acreditar. A mulher era uma mescla de autoridade e dor, como se carregasse o peso de todo o sofrimento da família. Chega de mentiras, sua voz ressoou. Eu vou te contar a verdade antes que nos separem novamente. Ana sentiu seu coração acelerar. Mãe, você está viva? As palavras saíram como um sopro, enquanto seus olhos percorriam o rosto familiar que a perseguira em sonhos e pesadelos. Sim, estou. E mais, eu sei o que ele fez. A mulher apontou para o homem que se dizia seu pai. A tensão na sala explodiu quando a fumaça finalmente se dissipou. O homem, seu pai, estava incrédulo. Você não pode fazer isso. Eu sempre fui a vítima aqui. Ele começou a esbravejar, sua figura se contorcendo de raiva e impotência. Você nunca foi. Você foi o opressor. E agora chegou a hora de você pagar por tudo. Ana fechou os olhos, a mente girando. O que era real? O que era mentira? De repente, uma terceira pessoa irrompeu pela confusão. Uma jovem com o rosto conhecido estava ali, viva. Ana! Ela gritou, os olhos brilhando com um medo que ecoou na sala. A verdade está muito mais profunda do que você imagina. O chão tremeu violentamente e Ana percebeu que a jovem não era uma estranha, mas a versão mais jovem de si mesma. O tempo parecia curvar-se e memórias que lhe eram desconhecidas começaram a fluir como um rio impetuoso. Todas as dores e cicatrizes se tornaram visíveis, e em um instante a verdade foi revelada de uma maneira devastadora. Você não se lembra, mas você esteve aqui antes. Mentes foram trocadas. O verdadeiro eu, que você conhece, somos duas partes da mesma alma, presas neste ciclo de mentiras. Ana sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que ela sabia estava sendo destruído. Uma tempestade de realidade e misticismo a envolvia. O homem misterioso a olhou nos olhos, um misto de dor e esperança. Você é a chave, você tem que quebrar o ciclo. Uma explosão de cores e sons a cercou, as vozes se misturavam e a sala começou a se fragmentar, as paredes ruindo ao som de gritos angustiosos, e em uma fração de segundo, tudo se apagou. Ana acordou com um sobressalto, o coração disparado.
Estava sozinha em uma sala vazia, sem saber onde estava ou como chegar ali. Mas o eco das verdades gritantes ainda ressoava em sua mente. Ela se levantou, a sensação de que o tempo não havia terminado. A realidade estava prestes a se desdobrar, mas a verdadeira pergunta ainda permanecia. O que realmente acontecera com ela e quem eram todas aquelas pessoas? Antes que pudesse responder, a porta se abriu lentamente. E a única coisa que Ana poderia fazer era se preparar para o que estava por vir. Ana despertou em um quarto vazio. A luz da manhã filtrando-se pelas frestas da cortina. O peso das últimas revelações ainda a surpreendia, como se o mundo tivesse mudado sob seus pés enquanto ela dormia. Lembrou-se da mulher que se dizia sua mãe e de como a verdade parecia deslizar pelas sombras da sala. Um mistério que nunca foi completamente desvendar. Ela se levantou, ainda atordoada. Sua mente girava com as últimas palavras, o eco do passado ainda ressoando. A porta rangeu ao se abrir, e sua avó apareceu, com um semblante cansado, mas decidido. Ana, nós precisamos conversar, disse com a voz suave, mas firme. Ana sentiu uma segurança nas palavras dela e, ao mesmo tempo, um frio na espinha. Vovó, tudo o que você me contou é verdade? A avó apenas assentiu, o olhar dela transbordando história e dor. Sim, minha querida, mas você deve entender que há mais. Sempre houve mais. O que mais poderia haver? Ana sentiu o nó na garganta se apertar. Seu pai, aquele que sempre conheceu, era uma sombra distorcida, e ali estava ela, sua família desmoronando ao seu redor. Ele matou o verdadeiro pai, não é? A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou pela sala como um grito. Precisa ao seu lado, absorvendo a verdade. Guilherme, o tio, a princípio relutante, acabou se juntando a eles, revelando detalhes que ele havia escondido durante anos. A cada conversa, Ana sentia o peso se elevando, mas também a luz da liberdade começando a brilhar. Certa noite, enquanto conversavam na sala, a verdade completamente exposta a fez sentir-se leve. Precisamos do documento que a avó tinha, disse seu irmão. E logo todos partiram para o local onde ela o escondia. A avó já sabia onde estava e, com a chave na mão, abriu uma caixa antiga, revelando um papel que poderia mudar tudo. Enquanto Ana segurava o documento, uma onda de determinação a envolveu. Esse é o fim dos segredos. A verdade precisa ser conhecida. E todos concordaram. De alguma forma, aquilo os uniu, transformando a dor do passado em um futuro incerto, mas potencialmente libertador. No dia seguinte, estavam prontos para confrontar o homem que roubara suas vidas por anos. Com o documento como prova, Ana e sua família enfrentaram o pai, agora despojado de qualquer poder. A conversa foi tensa, cheia de emoções cruas, mas Ana sentiu-se mais corajosa do que nunca. Sua hora
está acabando. A verdade está a caminho. O pai tentou argumentar, mas as palavras não o protegeriam mais. Ele estava cercado. A presença de sua família ao lado de Ana fortaleceu sua determinação. E, por fim, a verdade venceu. As promessas de um futuro próspero e uma nova vida começaram a brilhar à sua frente. Após tudo, no entanto, Ana não sabia o que aconteceria a seguir. A vida que conhecia não existia mais e a jornada só estava começando. O mundo estava cheio de possibilidades, mas a dúvida ainda persistia. O que mais poderia estar escondido? O que mais ela ainda não sabia? Enquanto se afastava de lá, um novo sentimento a invadia. O poder da verdade, a coragem para lutar pelo que é certo. E tudo isso a trouxe até aqui. A estrada seria longa, mas agora Ana estava pronta. Apenas ela poderia decidir o que faria com esse novo começo. E antes de deixar a casa para trás, não pôde deixar de olhar para a tela de seu celular e sentir o impulso. Ela se lembrou de cada mensageiro e cada seguidor que estivera longe de seu lado durante toda a jornada. Redes sociais não são apenas frustrações, pensou. É a conexão com outros que também procuram a verdade. E você? Está pronto para se juntar a essa jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.